nós reconhecemos que precisamos de Ti, e por isso nesse momento nós abrimos o nosso coração para ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. 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 Se assentar rapidinho, por favor. Ô João, prepara o vídeo para mim, se alguém puder apagar as luzes, por favor. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Muito bom. Quero dar só os avisos rapidamente. Nós temos culto quarta-feira, certo? Culto de ensino da palavra, quarta-feira às 7h30 aqui. No próximo sábado nós vamos ter, cadê os jovens? Cadê o povo vivo de Deus? Sábado a gente tem o nosso culto upper, tá bom? E eu quero que todos os jovens tenham que vir preparados para o culto de sábado, ok? Porque no sábado nós vamos receber o pessoal da Trindade Santa, uma igreja amiga nossa vai estar aqui com a gente no sábado, e você tem que vir preparado para desapegar de alguma coisa, tá ok? Você vai vir para o sábado, porque a gente vai ter um desapego aqui. Você vai pegar alguma coisa que você gosta, como por exemplo um livro, alguma roupa que você gosta muito, você vai trazer aqui no culto sábado, porque nós vamos trocar ofertas na vida dos nossos irmãos, tá ok? E já que a gente está falando de jovens, está pronto o vídeo, Jô? Então eu quero que você pode apagar aqui as luzes e a gente vai ver um vídeo. É isso aí, gente. Nós aqui da nossa igreja, a gente organiza um acampamento de jovens todos os anos. O nome do acampamento é Até o Céu. Não é um acampamento somente da nossa igreja, várias igrejas vão até lá com a gente. E esse ano nós estamos querendo convidar você mais uma vez para participar. O valor está sendo 110, né? 110? Até dia 10. R$110 a inscrição, então aqui você pode conversar com o Alisson, conversar com a Vanessa, porque a gente realmente quer que você participe e eu realmente creio que vai ser algo poderoso. Amém? Você acredita nisso? Pode acender as luzes, por favor. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo 13, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Erics. Eu sou filho dos pastores presidentes aqui dessa igreja, os apóstolos. Não estou morando aqui, mas esse aqui é minha casa. Você já deu um boa noite para a pessoa que está do seu lado? Você sentou do lado dele, nem falou oi, não cumprimentou. Ajuda ele a achar juízes aí.
Juízes, capítulo 13. Feliz Dia das Mães, para todas as mães. Um aplauso às nossas mães queridas. Hoje eu escolhi um texto bem específico e bem oportuno para vocês, mães. É ok? Mas algo que vai falar no coração de todo mundo. Eu quero fazer um trato com vocês. Hoje a gente vai meio que fazer um estudo junto, pode ser? Pode ser um estudo, galera? Às vezes eu vou começar a pregar, você vai perceber se eu começar a pregar no meio, mas hoje eu quero fazer mais um estudo com você. E eu realmente creio que ideias de homens, filosofias humanas, boas frases de efeito, elas simplesmente conseguem arranhar a superfície daquilo que a gente realmente precisa tratar. O escritor de Hebreus, ele escreve no capítulo 4, no versículo 12, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e ela tem a capacidade de discernir os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Uma das orações que a Bíblia mostra, onde o próprio Jesus conversa com o seu Pai, em João 17, ele diz: santifica-os, falando sobre nós, ele diz: santifica-os na verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Então eu vou fazer o máximo de esforço para me manter o mais bíblico possível, porque qualquer pensamento meu, ideia minha, filosofia minha, não pode te ajudar em nada. Mas eu realmente creio que se a gente fizer uma exposição, um estudo juntos, daquilo que a palavra nos diz, você pode ser totalmente transformado com algo que Deus diz, que Ele escreveu para nós. Então vamos fazer esse trato, que a gente vai tentar ao máximo ver aquilo que a Bíblia nos diz e pode nos ensinar hoje? Pode ser? Então eu quero que você deixe aberto em Juízes, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Posso orar mais uma vez? Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós nos abraçamos a ela, nos apegamos a ela com firmeza. Deus, como um dos grandes homens que se levantou na história da humanidade, diz: me fira com a tua palavra para que eu te ame. Então o Senhor venha nos ferir com a tua palavra nessa noite, nos ensina. Deus, se existe alguém aqui nesse lugar que precisa ouvir a sua voz, que o Senhor me use. Deus, eu reconheço toda a minha limitação, as minhas falhas, e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, para que o Senhor venha falar através de mim. Pai, que nessa noite nós venhamos ser transformados pela presença do Espírito Santo. Que o Senhor venha confortar os corações que estão com medo, ansiosos com o dia a dia. Que o Senhor venha trazer conforto para todos que precisam de uma esperança. E Deus, se existe alguém aqui nesse lugar que está tendo atitudes, Senhor, pensamentos que não te agradam, que eles venham ser confrontados com a sua palavra. Que o Senhor venha nos mostrar a direção correta e endireitar, Senhor, os caminhos do nosso coração. Nós reconhecemos o Senhor, então endireita as nossas veredas, Pai. Nós depositamos toda a nossa esperança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Posso ler, gente? Pode ler? Você já achou? Diz o seguinte: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus.
até aí. Um dos versículos que eu mais amo de paixão mesmo, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para uma comunidade que nem a nossa, parecida com a nossa, em Roma, ele faz uma exposição do Evangelho extensa, é uma obra-prima de literatura escrita. O apóstolo Paulo ele descreve aos romanos a obra de Cristo, ele dá uma interpretação daquilo que era. E em Romanos 15:4 ele diz algo que para mim sempre transformou minha vida, que ele diz: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pelas Escrituras tenhamos esperança. Ele diz que tudo que um dia foi escrito, ele foi escrito para o nosso ensino, para a nossa própria edificação. Quando você vê, depois que Jesus Cristo morre na cruz e ele ressuscita, ele vai se encontrar com 2 discípulos que eles estavam caminhando para uma cidade de Emaús. E ele começa a conversar com esses discípulos e eles não percebem que é o próprio Jesus. Falam: teve um homem que foi crucificado e a gente pensava que ele poderia nos salvar, Jesus de Nazaré. E Jesus ele fica tão irado e ele diz assim: ó nécios, povo tardio para entender. E a Bíblia diz lá em Lucas 24 que a Bíblia diz que Jesus, começando a falar de Moisés, passando pelos profetas, acerca de tudo aquilo que a Escritura dizia sobre si mesmo, ou seja, tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, como o próprio apóstolo pregou aqui, tudo que foi escrito ele não é anulado, mas do contrário, é aquilo que nós precisamos como iluminação, ensino para acerca daquilo que a gente vive hoje. Então o Antigo Testamento ele é sempre usado. Se você vê os escritos paulinos, joaninos, eles sempre fazem referência ao Antigo Testamento. Então vocês aqui, principalmente na nossa casa, que vocês têm um mestre, que para mim é um dos melhores pregadores, principalmente que eu não estou aqui, eu sinto muitas saudades dos ensinos do meu pai, porque vocês são privilegiados de ter ensino, de entender. Então vocês conhecem muito bem a história do povo de Israel, certo? Certo ou não? Você pelo menos assistiu a novela, Os 10 Mandamentos? Já está ótimo. O Antigo Testamento basicamente conta a história do povo de Israel. Conta a criação do mundo de uma maneira breve, mostra a queda do homem, e Deus faz uma promessa. O próprio Deus prega o Evangelho. No momento que nós caímos, pecamos, ele faz uma promessa e diz que da mulher vai vir um descendente, uma semente, que iria pisar sobre a cabeça da serpente e ela feriria o seu calcanhar. Então no Antigo Testamento a gente vai seguindo a história de um povo que o próprio Deus escolheu, e que através desse povo viria o cumprimento da promessa, aquele que Deus prometeu para a humanidade. E Deus levanta um povo, o povo de Israel, e você já conhece muito bem, principalmente a parte que eles estavam no Egito, não é verdade? Tem muitas partes de filmes e tudo mais. Então você conhece muito bem a história do Egito. São 400 anos de escravidão, e você sabe dos 10 milagres, como as 10 pragas que Deus lança sobre o Egito. Você sabe muito bem da história que Deus, através de Moisés, liberta o seu povo, certo? E eles começam a caminhar, e eles passam pelo deserto, e eles estão indo àquilo que a gente sempre conhece, a terra prometida. Só que a gente conhece muito bem essa história. A gente conhece, como até minha mãe mencionou, Josué. Moisés caminhou e levou o povo, só que ele mesmo pecou e não pôde entrar na terra prometida. Então Deus levanta Josué, que foi um dos 2 espias, e ele continua aquilo que Moisés começou, com guerras, para vencer e conquistar a terra prometida. Só que nós não falamos muito o que acontece finalmente quando o povo chega na terra prometida. Nós conhecemos muito bem sobre o Egito, a libertação, passar pelos 40 anos do deserto, as guerras, principalmente de Jericó, né, que eles tiveram que passar pela volta, e as muralhas caíram. Só que a gente nunca estuda muito bem o que acontece quando o povo finalmente chega na terra prometida. Não é verdade? A gente fica tão, nossa, eles vão sair do Egito, vai chegar na terra prometida, e a gente nunca vê ou estuda o que realmente aconteceu quando eles finalmente chegaram lá. E esse é o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele conta o que aconteceu quando finalmente o povo de Deus ele chega na terra prometida. E o livro de Juízes, se você já estudou, ele é uma triste história da confirmação do coração rebelde do povo de Deus,
Durante toda a história, quando você vê Deus libertando o seu povo, na primeira dificuldade o povo começava a reclamar e queria voltar para o Egito. E Deus manda maná, e Deus tira a água da rocha, e Deus faz muitos milagres, mas o povo continua sendo rebelde e querendo voltar para o Egito. Chega um momento, quando eles chegam na terra prometida, que 12 espias vão para ver a terra, trazem muito fruto, só que 10 dos homens que foram, eles dizem que são uma terra de gigantes, e Moisés os trouxe aqui para morrer no deserto, e eles literalmente, eles iniciam uma rebelião, uma guerra civil, onde eles iriam apedrejar Caleb e Josué, que foram otimistas e acreditaram em Deus, e eles decidiram que iriam matar Moisés e Arão, para que eles pudessem ser a liderança em trazer de novo o povo para o Egito. Mas Deus se revela cada vez mais misericordioso, paciente, amoroso e fiel a si mesmo e aquilo que Ele prometeu sobre esse povo. Mostra a infidelidade de um povo com um Deus fiel, paciente, misericordioso. E quando chega finalmente em Juízes, o começo desse livro conta a história da morte de Josué. Josué morre, e então o povo começa a se estabelecer. Mas se você sabe um pouco da história, eu vou te dar um pouco do contexto de onde a gente está, tá ok? Você está comigo aqui ainda? Está entendendo? Eu quero que você entenda para não te jogar de paraquedas aqui. Josué morre, e agora o povo finalmente está na terra prometida. Só que Josué, ele não matou todos os povos que Deus queria que tivesse matado. Então Israel chegou na terra prometida, só que ele ainda estava do lado de muitos povos que não foram vencidos. E Deus, ele simplesmente dizia uma coisa: olha, vocês são uma nação santa, eu vos escolhi para ser uma nação sacerdotal. Ou seja, o povo que Deus escolheu, ele deveria refletir para todas as nações o caráter de Deus, a santidade de Deus, ser um povo santo, separado, para revelar quem verdadeiramente Deus é. Porque todos os povos que moravam naquela terra, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, sacrificavam crianças para os seus deuses. E Deus diz assim: eu sou o único e verdadeiro Deus, e eu quero que vocês mostrem para esses povos quem eu sou. Só que Juízes conta que o povo de Israel fez exatamente o contrário. E rapidamente o povo de Israel começa a se amoldar e começa a fazer exatamente aquilo que eles não deveriam fazer. E eles começam a servir aos outros deuses, levantar novos deuses, da mesma maneira que eles fizeram quando eles estavam sendo resgatados. Quando Moisés, lembra que ele subiu para pegar os mandamentos? Quando ele volta, o que o povo já fez? Já fez um bezerro de ouro, falando, e o próprio Arão disse: esse é o Deus de vocês que tirou vocês da terra do Egito. Mas ainda assim, a história de Juízes conta a história de Deus levantando de tempos em tempos homens e mulheres de Deus, para que Ele pudesse libertar o povo e também corrigir a idolatria do povo de Israel. Então, Juízes, quando você lê o título Juízes, é exatamente isso, são esses homens que Deus levantou. Então eu quero que você entenda que não era muitas vezes tipo o juiz que a gente tem a ideia de juiz hoje, sabe? Sentado, que tipo bate lá um martelinho julgando. Uma que parecia muito esse tipo de juiz é Débora, que ela julgava o povo. Mas a maioria desses homens que Deus levantava, eles eram mais líderes militares, para literalmente libertar o povo de Deus. Quem aqui já leu Juízes? Pelo menos uma vez, levanta a mão. Juízes. Se não leu, não tem problema, tá ok? Mas se você ler Juízes, você vai ver que ele é um texto muito repetitivo. Você já percebeu? Como o livro de Juízes é repetitivo. Basicamente, o livro de Juízes, ele conta um ciclo que o povo de Deus fazia. O povo de Deus pecava, o povo de Israel se desviava dos mandamentos de Deus, começava a adorar aos outros deuses. Então Deus deixava o povo de Israel sofrer as consequências dessas escolhas. E assim, outros povos, que eles já deveriam estar vencidos, ganhavam e dominavam o povo de Israel. Então o povo de Israel se arrependia, se lembrava do Deus de Israel e clamava por misericórdia. Deus levantava um homem, segundo seu coração, que não eram perfeitos. Se você vai estudar os homens que Deus levantava, eles também metiam o doido depois. Mas Deus, depois do arrependimento, então vamos fazer para ficar mais claro, o povo de Deus
pecava, Deus deixava o povo sofrer as suas consequências e mandava um povo dominá-los. O povo se arrependia, Deus enviava um juiz que libertava o povo de Israel, e eles então tinham paz mais uma vez e liberdade. Só que quando eles tinham isso, o que eles faziam? Voltavam a pecar. E então Deus enviava julgamento. Eles se arrependiam, porque quando Deus mandava um juiz que trazia paz, eles voltavam a pecar. Deus mandava julgamento, eles se arrependiam. Deus mandava um juiz, trazia liberdade e paz, eles voltavam a pecar. E esse ciclo ia. Então o livro de Juízes vai mostrar para mim e para você como a única verdadeira maneira do povo de Israel, e trazendo para o nosso contexto, nós sermos salvos, é literalmente, nós dependemos da paciência, da misericórdia e literalmente do envolvimento pessoal de Deus na nossa história. A única maneira de nós sermos salvos é nós dependemos da paciência, da misericórdia e do envolvimento pessoal de Deus com a nossa história. Porque se nós formos muito honestos, pelo menos eu, sabe quando você quer se esforçar para fazer algo bom e parece que você consegue uma semana da dieta que você prometeu? Tem pessoas que são fora de série, né? Tipo meu sobrinho, a Jaque aqui, são pessoas, né, que fora de série, que conseguem manter a dieta mais de uma semana. Mas a gente que é homem, a gente consegue manter a dieta quanto tempo? 3 dias, na verdade. 3 dias a gente já se danou. E eu quero estudar com vocês um dos juízes que Deus chamou, e é provavelmente o mais famoso. Quem que é? Sansão. Já ouviu a história de Sansão? Os filmes e tal? Já assistiu a novela dele também? Nossa, gente, vocês não riem mais, pelo amor de Deus. Vocês já assistiram a novela dele, não? Gostaram? Eu só lembro que eu acho que eu vi uma cena só, é bem antigo, né? Não sei se passa mais. E eu quero ver com vocês, estudar rapidinho, tá ok? Agora que a gente falou um pouco do contexto, nós vamos ver mais uma vez Deus, esse é o último juiz que a Bíblia mostra, Deus levantando mais uma vez um homem para libertar o seu povo, tá ok? Então nós vamos para Juízes 13, eu prometo que você vai ser bem rápido. Mas eu quero que você leia comigo então Juízes 13, diz assim no primeiro versículo: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Ou seja, se você olhar para cima, Deus tinha acabado de libertar o povo, tinha acabado de devolver a paz para o povo de Israel. E o versículo 1 do capítulo 13 diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. O versículo 1 mostra como que está o povo de Israel na nossa história agora, tá ok? Eles estão durante 40 anos sendo subjugados pelos filisteus. Mas olha o versículo 12, e aqui a gente vai começar a ver Deus se envolvendo na história desse povo. Está comigo? Está feliz? Versículo 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Havia um homem que chamava Manoá e tinha uma mulher que era estéril e não tinha filhos. Até aqui está dando o contexto, certo? Agora você vai literalmente ver Deus mais uma vez entrando em cena. Versículo 3: apareceu o que? O anjo do Senhor. Versículo 3: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará luz a um filho. Eu posso chamar a atenção para você para algo muito interessante aqui? Posso, gente? Está vendo aqui, ó, o anjo do Senhor? Está vendo o anjo do Senhor? Como está escrito com um A maiúsculo. Aqui que eu quero pontuar principalmente como você precisa entender a graça de Deus, que sempre existiu, sempre esteve presente, influente, atuante em toda a humanidade. Porque mesmo quando o povo se rebelava,
pecava, não obedecia, Deus não parava de se revelar, não parava de atuar, não parava de intervir de uma maneira completamente graciosa e mostrando o seu amor. Porque no Antigo Testamento, nós acreditamos na Trindade, quem mais aparece é Deus o Pai Criador, certo? E depois aparece Jesus nos Evangelhos e o Espírito Santo ganha mais destaque, principalmente depois dos escritos. Só que no Antigo Testamento, é um termo teológico, mas se você for ler o Antigo Testamento, aparece vários anjos aparecendo, certo? Mas você precisa prestar bastante atenção, e isso é algo muito incrível para você estudar. Quando a Bíblia diz um anjo com A minúsculo e coloca esse número 1, sem dar pessoalidade, é literalmente um anjo. Um anjo. Só que quando a Bíblia escreve o anjo do Senhor com um A maiúsculo, isso se chama uma teofania, ou seja, literalmente no Antigo Testamento, uma aparição de Jesus. Nós não temos muitos detalhes como ele aparecia, mas dá a entender que literalmente Jesus aparecia no Antigo Testamento. Então eu quero que você entenda, lembra que a gente está em Juízes? O povo na terra prometida, mas se rebelando contra Deus, aparece que o próprio Jesus, um anjo de Deus, aparece a uma mulher. Você entende que a graça de Deus, ela sempre é começada pelo próprio Deus? E o motivo de você ser vivo hoje, salvo, é porque Ele decidiu se envolver com você? Lembra que eu disse que nós dependemos, literalmente, do envolvimento pessoal de Deus? Eu quero que você entenda que o nosso Deus, Ele não é um Deus distante. Deus, em nenhum momento, o Deus do cristianismo que a gente acredita é literalmente um Deus que se envolve, que se importa, que se comunica, que se revela. Ele não é um Deus do tipo que te cria e te deixa, Deus dará. Ele abre mão de você, dependendo daquilo que você faz ou não. Mas o amor dele é tão envolvente que ele se envolve com a sua vida. Você está entendendo? Eu quero que você entenda, creia. Porque eu literalmente acabei de mostrar para você que eles já estavam fazendo, tendo o povo voltado a fazer aquilo que Deus não gostava que eles fizessem. De novo o povo voltou a fazer aquilo que não agradava aos olhos de Deus. E no versículo 3 mostra Deus aparecendo na história de novo. O seu Deus não é um Deus ausente. A história vai mostrar isso. Que em todos os tempos Deus se envolveu com a sua criação, conosco. Vamos dizer a verdade, eu sempre digo isso. Se eu e você, nós olharmos para o nosso passado, mesmo quando eu e você, nós não éramos crentes de verdade, a gente era um bando de Zé Mané, você olha para o seu passado, mesmo quando você era perdido, você não consegue ver a bondade de Deus? Quando você olha para o seu passado e diz, cara, eu deveria ter morrido ali, mas Deus me manteve vivo por misericórdia. Ele te salvou, cuidou de você naquele problema, quando você estava... E sabe o que é o pior? Às vezes você é salvo e você nem devolve aquilo que Deus te deu, você continua desobediente. E você volta a pecar, e Deus derrama misericórdia. Você peca de novo, e Deus derrama misericórdia. O cuidado de Deus, ele não começa simplesmente quando você aceita Ele como seu Senhor. O cuidado de Deus sempre esteve presente na sua vida, mas no momento em que você reconhece Ele como seu Senhor, aí Ele literalmente começa a ser o Senhor da sua vida. Então o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse. O que Jesus disse para essa mulher? Nós entendemos que é uma teofonia, que é um aparecimento de Jesus, certo? Você está comigo ainda? Amém ou não amém? Amém. O que Jesus, a primeira coisa que essa mulher que Jesus fala para essa mulher? Como é que é? Fala mais alto. Não, no 3, volta no 3, por favor. Olha a primeira coisa que Jesus... Sabe aquelas pessoas que não te dá bom dia, seu chefe que não te dá bom dia, ele não... Nossa, sabe, você gosta desse tipo de pessoa? Fala sério. Que não dá nem bom dia, não faz nem oi, tudo bem, como é que você tá? Mas já chega te mandando, sabe?
Não tem alguém assim no seu trabalho, na sua casa, que às vezes, aí você pega meio que irônico, né? Tipo, nossa, bom dia para você também, né? Jesus não diz bom dia para ela, ele não diz nada, ele chega para ela e fala assim, ó, eis que és estéril e nunca tivesse filho. Volta no versículo 2 para mim, por favor, João. Olha o que o escritor disse, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Vai para o próximo 3. Aí Jesus apareceu e diz, eis que és estéril e nunca tivesse filho. Ou seja, literalmente o escritor te contou que essa mulher, filha desse homem, Manoá, era estéril, ela não podia ter filhos. E aí ele diz de novo, e não tem filhos. Ela é estéril e não tem filhos. Aí Jesus aparece, olha para ela e fala, você é estéril e você nunca teve filhos. Eu sou infantil ainda, porque às vezes quando eu estava estudando eu escrevia tipo assim, bom dia Jesus, né? Tudo bom com você? Literalmente a gente acabou de ver um versículo abaixo do outro falando da realidade que essa mulher era estéril e não tinha filhos. Ela era estéril e nunca teve filhos. Primeiro ponto, se você está notando, se você pode usar o seu bloco de notas, que é muito importante você entender na obra, principalmente de Jesus, na sua vida, ela nunca começa com negação. Nunca. Quero que você entenda, a obra de Cristo, ela nunca começa com negação. Ou seja, quando Jesus Cristo, ele se envolve com você, ele quer fazer algo na sua vida, ele nunca vai começar ignorando o estado que você está, ele nunca vai pegar os seus problemas e jogar para debaixo do tapete, fingindo que está tudo bem para que ele possa trabalhar na sua vida. Ele não é o tipo de pessoa que vai pular, fazer vista grossa em como está a sua situação, os pecados que você tem cometido, como está a situação da sua família, como estão os seus pensamentos, a sua vida financeira, as coisas que você assiste sozinho no seu quarto. Jesus Cristo não começa a sua obra com negação. Não começa. Você está entendendo isso? Você entendeu que a primeira coisa que Jesus falou para essa mulher, ele falou assim, você é estéril e você nunca teve filho. Ou seja, a primeira coisa que Jesus faz é reconhecer o que aquela mulher era. Ele não nega, ele não joga purpurina, ele não alivia aquilo que ela estava passando. Jesus nunca fez isso. Um outro texto bíblico que comprova isso, você conhece muito bem, João 4, quando Jesus Cristo, ele se encontra, aí já é o Jesus encarnado, ele se encontra com uma mulher samaritana em um poço, ele começa a conversar com ela, o que ele diz para ela? Chama o seu marido. Aí a mulher diz o quê? Não tenho marido. Aí Jesus diz o quê? Bem disseste, porque você já teve 5 maridos e o que você está não é o seu, por isso bem disseste quando disse que não tivesse marido. Ou seja, Jesus, ele não pula etapas. A primeira etapa que ele sempre faz é literalmente reconhecer, apontar, ressaltar aquilo que a pessoa é, aquilo que ela não tem feito, aquilo que ela deixa de fazer. Jesus Cristo não começa a sua obra com negação. É muito vital você entender isso, porque quando o Espírito Santo começar a te convencer dos seus pecados, você não pode fugir disso. Qual que é a primeira obra do Espírito Santo? Ele te convence do pecado, e depois da justiça e do juízo, certo? Então, como que você... O Espírito Santo sabe que você... Porque a primeira coisa quando você vê, eu acabei de falar de Romanos, na escrita de Paulo, os primeiros 3 capítulos, ele literalmente gasta tempo para provar e chegar em uma frase muito famosa: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e são salvos unicamente através da fé em Jesus Cristo. Mas o problema é que quando nós... Sabe quando a porta começa a apertar, né? Quando vem aquele desconforto do confronto. Posso te falar uma coisa? Se você fugir disso, Deus não vai continuar aquilo que Ele quer começar em você, porque Deus não começa com negação. Jesus, Ele não vai começar olhando para você e fingir que você não está pecando. Quando você começar a sua adoração, eu quero que você entenda, Ele não está te julgando, mas Ele simplesmente quer que você saiba que Ele não é o tipo de pessoa que finge que está tudo bem. E o problema, principalmente conosco, e uma das coisas que eu tenho aprendido muito a respeito disso, é que na comunhão, no discipulado,
na vida de igreja, nós precisamos entender a mesma coisa. A gente gosta de andar com as pessoas que nos confortam, que alisam o nosso cabelo, que simplesmente nos incentivam. E quando vem alguém para apontar o seu pecado, fala: olha, você precisa ser dizimista, você precisa ser fiel com Deus, você precisa ser mais participante. A gente se afasta dessas pessoas. A primeira coisa que Jesus vira para ela e fala assim: você é estéril e você nunca teve filhos. Ele literalmente reconhece aonde aquela mulher estava. Eu quero que você entenda algo muito importante, que literalmente diferencia a nossa fé de ser cristão, de Jesus Cristo. É que nós não acreditamos que o homem por natureza ele é bom. Então, eu quero que você entenda que a vida cristã, ela não começa com pensamento positivo, não começa com good vibes, e pensamento positivo vai atrair coisas positivas, e cara, vai te dar certo. Nós não começamos de um pensamento positivo, em simplesmente tentar atrair energia do cosmos. Não, o cristianismo começa quando o homem se ajoelha diante da cruz de Cristo e assume os seus pecados e se arrepende deles. O cristianismo, ele começa em um arrependimento genuíno dos nossos pecados. Por isso nós não começamos com autoempoderamento, simplesmente, cara, você pode, você consegue, porque o cristianismo começa literalmente, cara, você não pode, você não consegue, mas Jesus Cristo fez aquilo que você não podia, que você não conseguia por você, para que nele você fosse feito justiça de Deus, porque ele se tornou pecado por nós, segundo Coríntios 5:21. Então a sua caminhada com Cristo, e literalmente depois isso continua, tá ok? A vida cristã é um caminhar constante de arrependimento, de uma vida de arrependimento constante. É uma vida de mortificação das nossas obras más. Mas uma vez justificados, nós temos a total aceitação de Deus. Você entende isso? Então a vida cristã, ela começa com um puro, simples e verdadeiro arrependimento. Qual foi a primeira mensagem que Jesus Cristo encarnado, Filho de Deus, pregou aqui nessa terra? Qual foi? É uma frase bem direta. Ele disse: arrependei-vos. 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 Um escritor muito, eu não vou lembrar quem escreveu, tá? Não sei se foi Agostinho ou se foi, não lembro, mas que diz que literalmente o cristianismo, ele é um desespero de si mesmo, para que você encontre a esperança em Cristo. É quando você olha para si mesmo, você vê que você não consegue, você não tem aquilo que é necessário, você não tem força, as suas obras, aquilo que você consegue fazer com as suas mãos para ser aceito diante de Deus não é suficiente, e você literalmente se vê em uma posição de que você precisa ser salvo, você precisa de alguém maior, você depende que Deus tenha misericórdia de você. O profeta Isaías, capítulo 61, acho que é o versículo 6, ele diz algo muito forte, bem visual, que ele fala que nós somos imundos e que todas as nossas boas obras, ele usa a nossa justiça própria. O que é justiça própria? É você falar: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu estou bem. A nossa justiça própria diz que são como trapos de imundícia diante dos olhos de Deus. Literalmente, como é que chama? Coisa feminina? Absorvente feminino, usado. As nossas boas obras. Vocês já viram a história do filho pródigo? O louvor já pode subir o Alisson, por favor. Quem aqui já ouviu aquela parábola de Jesus do filho pródigo? Vocês lembram? Era um filho de um senhor aparentemente muito rico, que ele pede a sua herança, ele sai, gasta tudo aquilo que ele tinha, bebidas, mulheres, e aí o que acontece? Chega uma fome na terra que ele estava, ele já gastou toda a sua herança, e ele se encontra trabalhando, e ele começa a cuidar dos porcos,
E aí chega um momento no versículo, acho que é 16 de Lucas 15, acho que versículo 16, se eu errar a referência, me perdoe. Mas diz que ele, olhando que ele estava perto dos porcos, e ele via alimentando, e ele esperava receber alguma coisa. A Bíblia diz, ele, caindo em si, ele lembrou: quantos dos servos na casa de meu pai tem muito mais daquilo que eu tenho? E aí ele diz no outro versículo: me levantarei, irei até a casa de meu pai, direi: pai, pequei contra Deus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um de teus servos. E a Bíblia diz que ele se levanta, vai até o seu pai, o pai vê, sai correndo, abraça, beija o pescoço do menino, e ele fala: pai, pequei contra Deus e contra ti. E o pai interrompe ele, bota um anel, troca a roupa dele, faz uma festa. Aonde que começou a caminhada desse jovem? Não começou no primeiro passo, não começou ele dizendo: eu sou filho, eu posso pegar de volta aquilo que é meu, o meu pai vai me abraçar. A Bíblia diz que ele, caindo em si mesmo, ele reconheceu onde ele estava, ele reconheceu aquilo que ele fez, e ele disse: eu pequei, e a única maneira de eu ser salvo é voltar para a casa de quem eu fugi e pedir arrependimento, ainda que eu volte a ser um servo. A caminhada dele não começou com ele se levantando, começou com ele caindo em si. Martinho Lutero, provavelmente o maior nome da reforma protestante, ele disse uma frase que eu acho incrível. Ele disse o seguinte: Deus cria a partir do nada, portanto, até que o homem não seja nada, Deus nada poderá fazer com ele. O cristianismo é algo incrível, porque ele diz que quando você perder a sua vida por amor de Jesus, você ganha vida. Porque, coloca o versículo 13 para mim de novo, João. Eu já estou caminhando para o fim, tá ok? No versículo 3: eis que és estéril e nunca tivesse filho. Agora eu quero que você fale bem forte essa palavrinha aqui, ó. Em 3, 2, 1. Eu literalmente, um dos versículos mais verdadeiros é quando Paulo diz que o Evangelho de Cristo, ele é loucura. As pessoas que não entendem quem é Jesus, é loucura. Porque no momento em que literalmente a gente chega em um acordo de que nós pecamos, caímos, estamos destituídos da glória de Deus, não existe nada que nós possamos fazer para ganhar o seu favor de volta. Não existe nada nas nossas obras que nós podemos fazer que o agrade. E nós concordamos que nós estamos completamente perdidos em nós mesmos. Porém, quando você olha e fala assim: eu sou estéril, eu não consigo frutificar, eu tento fazer o meu casamento dar certo, mas tudo que quando eu começo a tentar dar errado, eu não consigo colocar minhas finanças em ordem, eu não consigo, quando você chega naquele ponto onde você tentou de tudo, e você desiste de você mesmo, porque não tem nada que você possa fazer, e você é estéril, você nunca teve um filho, e Jesus reconhece isso. Ele mesmo acrescenta porém, você conceberá e dará luz ao filho. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que várias mulheres, homens na Bíblia, a gente tem essa tendência, principalmente nós, continuamos tendo essa tendência de rotular pessoas com aquilo que elas sofrem. Então a nossa associação é muito forte acerca daquilo que a pessoa faz, até o nosso entendimento de Deus. Então, tipo assim, o Espírito Santo é consolador, ele entende, tipo assim, é o que a pessoa faz. A mulher do fluxo de sangue, a gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe aquilo que ela sofria. Então a gente conhece ela pela mulher do fluxo de sangue, certo? Essa mulher, eu quero que você entenda, Sansão, ele foi um Zé Mané, ok? Se você estudar a vida de Sansão, mas ele é mencionado
na lista dos heróis da fé em Hebreus. Entenda, ele foi chamado para ser nazireu desde o ventre da mãe dele, certo? E ele foi nazireu de verdade? Ele não descumpriu tudo aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer. Mas essa aqui é a mãe dele. Mas eu quero que vocês entendam, a Bíblia diz que ela era o quê? Estéril. Ou seja, a identidade dela estava associada totalmente àquilo que ela não conseguia dar, certo? O que é uma mulher estéril? Que ela não consegue ter filhos. Então, pelo fato dela não ter filhos, a identidade dela é estéril. Você é definida como estéril. Essa é a sua definição, essa é a sua identidade, porque é aquilo que você não consegue fazer. Você concorda comigo? E Jesus reconheceu isso. Mas olha o que ele disse. Porém, o que ele disse que ela vai fazer? Conceberás e dará luz a um filho. E ele não volta a chamar ela de estéril. A Bíblia nunca mais chamou essa mulher de estéril. Chamou 2 vezes. Tipo assim, para enfatizar que essa mulher era estéril e não tinha filhos. Era estéril e nunca teve filhos. Mas no momento em que ela literalmente, através das próprias palavras de Jesus, foi confrontada com quem ela era, ela foi transformada. E Jesus disse: mas você conceberá e dará à luz a um filho. Posso te dizer, aqui o louvor já pode começar a subir, a gente já vai caminhar para o fim. Muitos de nós, a gente carrega muitos títulos a vida inteira. Uma pessoa que é presa, ela é quase para sempre tida como um ex-condenado. Uma pessoa que se divorcia, que teve um casamento que não deu certo, ela recebe o nome de divorciada. E ela carrega esse título pro resto da vida. Uma pessoa que não consegue andar, que tem deficiências, ela é um deficiente, e ele carrega isso quase que pro resto da vida dele. Mas não somente coisas físicas. Talvez você recebeu muitos títulos pelo seu pai, pela sua mãe, pelas pessoas da igreja. E você tinha muitos rótulos de quem você era. Incapaz. Você entende, né? Você entende seus rótulos. E posso te falar, alguns deles são verdade mesmo, tá? Talvez você realmente é uma pessoa chata. Talvez você realmente é uma pessoa mandona. Talvez você realmente é uma pessoa difícil de lidar. Talvez literalmente você é um pecador, que você precisa da graça de Cristo. Você é um homem caído, falido. Talvez realmente isso é verdade sobre você. Não vamos ficar te aliviando. Realmente talvez você tenha uma falha de caráter. Talvez você gosta de enganar, você mente. Você tem tudo isso, você tem esse rótulo que talvez realmente você é. Só que a graça da coisa, literalmente se eu dizer a palavra graça de propósito, é porque quando esses rótulos, eles são literalmente expostos, até assumidos, diante da presença de Jesus Cristo, eles são mudados. Você entendeu isso? Então eu me pergunto por que muitas vezes a gente, quando está literalmente na presença do único que pode transformar quem nós somos, a gente esconde os rótulos que a gente tinha. Talvez literalmente seu pai disse: olha, eu não queria ter você, você foi um acidente, e sua mãe não se cuidou, você nasceu. A gente não estava pronto, não tinha você, a gente não queria você. E aí pronto, isso aqui vai no coração de uma criança. Mas sabe o que você deve fazer? Você deve ir até Jesus e falar assim: Jesus, meu pai literalmente me disse que ele não me queria, e que eu não sou desejado aqui, que eu nunca fui planejada para estar aqui nessa terra. Sabe o que Jesus pode dizer? Verdade. Seus pais nunca quiseram que você estivesse aqui, mas eu quis. Glória a Deus. Mas eu quis. Glória. Jesus, eu acabei com o meu casamento. Acabei. Eis-me aqui.
É isso aqui. Eu falei: filho, realmente você pisou na bola. Mas vem aqui. Jesus Cristo é exatamente aquele que, quando você abre o seu coração, assume aquilo que você realmente é e faz, Ele é aquele que pode colocar um porém na sua vida, que pode dizer: até aqui você foi isso, porém daqui em diante você dará filhos. Porque quem é o único que realmente pode rotular uma vida, senão o autor dela? Quem é aquele que pode definir e caracterizar a sua fé, senão aquele que é o consumador da sua fé? Você pode se colocar de pé, por favor? Como eu disse, é bem um estudo, tá ok? Quero que você entenda. Em um lugar de desobediência, de rebelião, Jesus apareceu em uma teofania no meio do povo de Israel, e ele se encontra com uma mulher que tinha uma identidade ela era estéril. Só que de repente Jesus fala: olha, você vai fazer algo que vai mudar a sua identidade. E ela recebeu uma nova identidade. Ela se tornou a mãe. Ela era estéril, mas na frente de Jesus ela recebeu uma nova identidade e ela começou a ser chamada de mãe. E sabe aonde o filho dela foi parar? Meu irmão, se você entendesse a importância do escritor de Hebreus, quando ele coloca para nós o hall da fama dos heróis da fé, e ele coloca: se eu tivesse tempo eu falaria de Davi, eu falaria de Sansão, onde o filho daquela mulher, que eu e você, a gente nunca conheceu o nome, se tornou a mãe de um dos homens que foi colocado na Bíblia, que está em milhões de lugares, como um herói da fé. Se você pudesse confiar em Deus, mesmo que não em vida, mas quando você estiver com seu Pai no céu, Ele te revelar como que uma decisão sua de se arrepender, de se prostrar naquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro do seu coração, o que isso vai fazer com as gerações que vão vir depois de você? Como seus filhos podem receber benefícios da sua obediência. O mundo, ele é cheio de vontade de colocar rótulos em você. Se no seu íntimo você sente a atração por uma pessoa do mesmo sexo, o mundo vem com um rótulo e fala: você é homossexual, porque é isso que você é. Mas diante de Cristo, quando você literalmente reconhece aquilo que sofre dentro de você, você fala: Jesus, eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Aquele que te fez pode te ensinar aquilo que você é. Quando o mundo fala assim: olha, se você nasceu dessa maneira e os seus pais divorciaram, você vai divorciar, porque é isso que você é. E você vem diante de Deus e fala assim: Deus, os meus pais se divorciaram, eis-me aqui. O pai de Abraão era um fabricador de ídolos. Abraão, perdão, era um fabricador de ídolos. Era o pai dele, e fabricava ídolos. Abraão, que se tornou o pai da fé. Por isso aqui o nosso estudo não é, talvez, para te empoderar, na verdade é dizer que nós precisamos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, assumir a nossa esterilidade. E o Espírito Santo que está te convencendo dos seus pecados, está dizendo as coisas que você não são mais condizentes com a sua identidade em Jesus, que você já é um filho amado, você já é aceito por Cristo, e isso não faz mais parte de você. Você não pode, não negue isso.
Mas você fale: Deus, é verdade mesmo, me ajude. Porque diferente de Juízes, Jesus ele não veio mais como uma teofania, ele veio como carne, viveu no meio de nós, uma vida santa e perfeita. E João disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos orar. Eu quero que você se sinta livre nesse momento, tá ok? Se você sentir vontade de vir até aqui à frente, você é livre. Mas eu peço que você ore. Nós vamos adorar, o louvor pode começar. Mas eu peço que você fale com Deus nesse momento. Tudo está preso.